Eu não sabia, não. Mas a Virgínia, Ah, entra aqui pra cá também, João. essa tem uma cervejinha. Você é chique. Gente, nós estamos aqui, ó. Profeta Henrique. Chegou chique. Gente, nunca fiz um Shabbat tão chique que nem esse. Ana, beijo, Ana. Quem tá ali? Ana, Jaída, quem mais eu conheço ali? Mirella. Mirella. Ah, Mirella, um beijo, Mirella. Gente, abram os vídeos de Ah, vocês. Shalom, Felipe. É a Felipe tá ali? Cadê? A Felipe aqui, ó. Aqui, cara. Aqui? Aí embaixo, 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 embaixo. Aqui é Paty. Tá bom, aqui embaixo. A Rose. E a Roseli. O Henrique. Viu? Desculpa, Rose. Desculpa, Rose. É, a Esqueci. Rose é a esposa do Marcelo. Então, do Marcelo, né? Sim. Rose, abre teu vídeo aí. Então, esqueci. Jaísa e Ana já estão em casa? Não, é que se eu tirar o óculos, Ah, tirar o óculos, eu não enxergo nada, nem a Jaíra enxerga. A Rose lá. Rose tá Olá, aqui. shalom, shalom. Tudo bem, Henrique? Shalom, não estou enxergando nada mais aqui, ó. Só botando o óculos, gente, a idade chegou aqui. Queridos, ó, hoje nós estamos com essa surpresa aqui em casa. Henrique, um amigo nosso de longa data, profeta Henrique, faz parte também do Ministério do Apóstolo Coraiola. Ele é um grande estudioso. Ele é um judeu disfarçado. Ele é um judeu disfarçado de crente, entendeu? Na verdade, ele está inserido no nosso meio. E o Henrique tem sido um instrumento de Deus, queridos. Deixa eu só fechar o áudio aqui. O Henrique tem sido um instrumento de Deus nas nossas vidas, na rede, no servo, e tem também tocado muitos ministérios. E uma das coisas que realmente é um chamado de Deus na vida dele, tá? Essa questão de nós compreendermos a cultura judaica e entendermos como isso está inserido nas nossas vidas. Não tem como a gente fugir disso. E já que ele ia estar aqui em plena sexta-feira, vocês já tinham me pedido isso, né, para que a gente pudesse fazer uma cerimônia do Shabat, para que vocês pudessem entender a importância dessa cerimônia e o porquê de cada elemento que a gente trabalha no Shabat. Então, o Henrique ele está aqui hoje para justamente nos ensinar sobre a importância desse momento quando nós paramos, né, na sexta-feira, para a gente poder ter esse tempo com Deus. Eu falei para vocês, a gente basicamente precisa de 3 elementos para essa cerimônia: é o vinho que está ali, o Henrique está abrindo. A gente tem a ralá. Gente, minha ralá cresceu tanto hoje que até esparramou. E temos as 2 velas. Diz o Henrique que nem precisa. Diz a lenda, o Henrique vai falar. Olha lá, olha, tá vendo assim? Diz a lenda que não precisa nem ter mulher, mas não pode faltar a vela, entendeu, Karina? Diz que não precisa ter mulher. Tendo a vela, tá bom. É. A Ana, ó, tipo. A mulher é um item opcional. E aí, ó, nós temos até acendedor hoje, gente, ó. Esse negócio é chique. Chique. Eu vou querer um desse aí para levar para casa, hein? Chique. Micael vai brincar de acender velha e apagar velha. Diz que a velha é ele que apaga. Então, gente, sem mais delongas, eu vou passar aqui para o Henrique, porque ele vai nos conduzir nesse momento, para que a gente realmente possa receber de Deus a compreensão. E eu vou pedir para vocês, quem puder, por favor, abram suas câmeras, né? Até para que ele também possa ver o rostinho de vocês, para que a gente possa celebrar juntos esse momento, tá bom? Eu vou deixar aqui mais pertinho. E você. Amém. Vai. Shalom, gente. Shalom, shalom. Shabbat shalom para todos. Quem tá mais aí que eu conheço, que eu vi aqui? A Karina eu vi ali, a Roseli eu já falei. Marlene, um beijo, Marlene. Shalom. Os doces da Marlene estão aqui. Quem mais eu conheço? Eu vi a Karina. Obrigado, Marlene. Obrigada, Marlene. Quem mais? A Ana, a Amigo que você Jaísa. conheceu também, que é a esposa do Cláudio. Ó, o Marcelo ali, Marcelo. Vi o Marcelo Marcelo aqui, ó. o Marcelão Marcelo ali. Barbosa e o Marcelo Guarizi também. Marcelo, amor, outro Marcelo também tá ali. Você conheceu também. A Mil que você falou que eu conheci ele. Sim, a Milk também. A Milk é a esposa do Cláudio. Ah, tá. Bem, gente, shalom, shalom, boa noite a todos, Shabbat shalom a todos. Assim, tem princípios bíblicos que a gente vê nas escrituras, né, que eles passam desapercebidos por nós, mas eu vou falar bem rapidamente hoje, né, sobre
um conceito importante, que é sobre o Shabat mesmo, mas é um princípio sobre mandamentos bíblicos e sobre a diferença entre mandamentos bíblicos. Todas as vezes que nós lemos os evangelhos, por exemplo, o livro de Atos ou qualquer carta do apóstolo Paulo, principalmente no livro de Romanos, que é o livro, que é uma das cartas de Paulo, a carta que eu mais me identifico para leitura, né, que eu gosto, principalmente por causa do tema de graça e de lei, você vai ver que Paulo fala muito sobre lei e sobre o dogma da lei, sobre a lei de Deus, sobre a maldição da lei, muitas dessas expressões na carta que ele escreve aos Romanos. Mas tem um erro de tradução, né, muito antigo e conhecido, né, por aquele que estuda linguística bíblica, que é a tradução de Torá, né, por dogma, quando na verdade a palavra Torá significa instrução. Ou seja, lei, ela não é um dogma. A lei é uma instrução divina, e existe a diferença de um dogma para uma instrução. O dogma, para aqueles que já frequentaram a Igreja Católica algum dia, ou já que frequentaram qualquer outra religião, são princípios e conceitos, né? Seja a religião qual for, tá bom? Seja católico, seja de religião de matriz africana, seja protestante, seja qual for. Existem os dogmas, eu vou falar aqui alguns. Por exemplo, a igreja protestante durante muito tempo tinha os seus dogmas, que o varão não podia vestir roupa de varô, por exemplo, que é a expressão que se usava nas igrejas mais tradicionais. Ou seja, a mulher era proibida de usar calça, por exemplo. Na Igreja Católica existem os dogmas dos sacramentos, né? A Igreja Católica utiliza muito, tanto da ceia, da hóstia, a Eucaristia e tantos outros sacramentos, como o batismo, até batismo de criança, coisa que a Bíblia nunca orientou e não existe mandamento para isso. E existem os dogmas, né, e as crenças, que são as crenças de religião de matriz africana. Mas, assim, são dogmas. E o que são dogmas? Dogmas são ensinos, são expressões da cultura que elas são adaptadas ao contexto religioso e não necessariamente estão dentro do contexto e dentro do princípio bíblico, por exemplo. Então, nós podemos ter dogmas das mais variadas formas. Não significa que eles são certos, que eles são errados. Eles simplesmente se aplicam a um conceito específico, a um determinado tempo específico. É uma expressão de um rabino que eu gosto muito, que ele fala que os dogmas ou os costumes, chame como quiser, mas dogma e costume é a mesma coisa, eles são condicionados, né, ao tempo, ou seja, à medida que que o tempo vai passando, esses dogmas, eles vão se adaptando às culturas, eles vão se adequando ao tempo e que as pessoas vão vivendo, as culturas mudam, os contextos sociais mudam. E por isso mudar, obviamente, também, a maneira de se aplicar esses dogmas também mudam. Por exemplo, há 30, 40 anos atrás, um crente ter uma televisão em casa era considerado um pecado. Quem aí é evangélico há muito tempo de berço, já teve pai, teve mãe em igreja tradicional, principalmente de Assembleia de Deus, sabe o que eu estou falando. Era proibido, você não podia ter uma televisão em casa de jeito nenhum, era pecado. Então, essas coisas são dogmas, são leis baseadas em em conceitos, né, em entendimentos humanos que não estão no contexto bíblico, mas que culturalmente se aplicavam àquela situação específica. Um exemplo disso é o que Jesus fala para os fariseus, uma certa vez que ele está questionando os fariseus, que ele diz, ó, vós negais o mandamento de Deus por causa das vossas tradições. Ou seja, eles negavam o mandamento de Deus por causa de algumas tradições que eles criaram. E a tradição não era ruim, e nenhuma tradição é ruim. Só que a tradição ela tem um tempo específico, ela tem um período, ela tem um prazo de validade. É igual a visão. Toda visão, gente, até é um pouco é até um pouco confrontador que eu vou falar aqui agora, mas visão ela está condicionada a um tempo específico por Deus. Uma visão, um avivamento, por exemplo, um avivamento não é ad eterno.
ele tem um tempo específico de validade, ele vai durar um determinado período para alcançar o seu objetivo. A partir daí, os frutos desse avivamento, eles precisam ser transformados em princípios bíblicos, que todo avivamento traz princípios de Deus importantes e eternos, e esses princípios precisam ser vividos, para poder manter aquilo que aquele avivamento trouxe. Aquilo que aquela restauração trouxe, que aquele impacto de Deus, né, e da manifestação de Deus trouxe. Então, os dogmas, eles não são necessariamente ruins. Eles são benéficos, mas benéficos para um período de tempo específico. E o que tem a ver o Shabat com isso? O Shabat não é um dogma judaico. O Shabat é um mandamento. E mandamento é uma coisa chamada mitzvot, que tem a ver com algo que é ordenado por Deus e explícito nas Escrituras. E existem mandamentos que eles são racionais, que Deus manda você fazer, e ele explica por que tem que fazer. Entendeu? Deus fala, e celebrareis uma determinada festa. Por quê? Ela tem um determinado período do ano específico, ela tem uma data específica e tem uma bênção relacionada com aquela festa. O Shabat, ele é um evento que ele não é um evento aparentemente somente semanal. Mas se você observar bem, dentro do ciclo da criação, é a única festa que se repete toda semana. É o Shabat. Ou seja, todos os demais dias da semana é o que explica a cultura judaica. É uma preparação para o Shabat. Por quê? Porque o Shabat é considerado um dia de eternidade. Existe um livro do Rav Aryeh Kaplan chamado Shabat, um dia de eternidade. E esse livro, ele aborda essas questões sobre o que é o Shabat. E o Shabat é um desses princípios e desses mandamentos. Existem mandamentos, como eu falei, que são racionais. Deus te manda fazer e você entende por que tem que fazer. Como, por exemplo, não matarás. Por que você sabe que não pode matar? Porque você sabe que vai ser penalizado de alguma forma por alguma instituição legal por causa do seu ato. E porque também existe um conceito bíblico dizendo olho por olho, dente por dente, alma por alma. Se você matar, você também está o quê? Esta lei, muita gente acha que isso está abolido, mas espiritualmente falando não está. E nada que é decretado espiritualmente se abole. Você pode se tornar imune àquilo, mas a lei espiritual jamais é abolida. Se você mata, você dá legalidade para que também, né, você sofra a ação dessa morte, porque você foi o gerador dela. Um exemplo simples. Tanto é que o homem que cometia um assassinato, lembra no Antigo Testamento? Desde os primórdios, lá do Gênesis, cidades e refúgios foram constituídas, né, e projetadas exclusivamente para o quê? Salvaguardar aquele que cometia o assassinato. Eram os presídios da antiguidade. Eles ficavam reclusos, escondidos, porque toda pessoa que o visse também tinha o direito de o matar. Porque era uma lei natural instituída pelo próprio Deus, ou seja, olho por olho e dente por dente. Desde lá de Italião, que é bem antiga a Torá, né? Isso já está codificado no Código de Hammurabi. Quem entende um pouquinho de história, ou já leu alguma vez, sabe do que eu estou falando. Quem não sabe, é só ir lá pesquisar. Não faz mal para ninguém. Muito pelo contrário. Então, esses conceitos já estão estabelecidos há muito tempo. E nós, como cristãos, na grande maioria das vezes, fomos totalmente desconectados, desligados disso. Porque é uma frase que eu costumo sempre dizer, a nossa fé, ela não é protestante, de origem protestante, porque a reforma protestante de 15 de dezembro de 1517, promulgada lá por Lutero, ela tem uma origem. E a origem da fé que Lutero professava, e que todos os pais da reforma protestante posterior a ele também professavam, elas têm uma origem. E tem uma origem em Abraão, em Isaac e Jacó. A nossa fé ela não é fruto de uma teologia reformada, e muito menos de um evangelho americanizado. A nossa fé ela é estritamente judaica e baseada dentro dos princípios ao qual Deus revelou ao povo de Israel. E isso tanto é verdade, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 11,
Capítulo 8, 9, 10 e 11, Paulo fala sobre conceitos de fé, de restauração, de transformação da criação, e no ápice da sua mensagem, nesses 4 capítulos, do 8 até o 12, Paulo fala sobre uma expectativa muito ardente da criação em relação à manifestação dos filhos de Deus, e Paulo usa uma expressão de que o gentio está enxertado na oliveira, e Paulo diz que a oliveira é Israel. E Paulo diz que o gentio, ou a igreja, né, não tem vida por si só, ou seja, um enxerto, ele não tem vida se ele não estiver conectado a esta árvore. Eu tenho aqui do meu lado um agrônomo que entende um pouco de enxerto. E sabe, todo mundo aqui que já plantou alguma coisa, ou que gosta de planta, ou que já leu, sabe que você não pode. A planta, o enxerto, ele não vive fora, fora ou desconectado da árvore ao qual ele se alimenta. Então, a alegoria que Paulo usa é de que todo aquele que foi conectado a Israel através de Yeshua não pode viver fora desta conexão. É simples, não é difícil de entender. Eu costumo brincar, gente, tem coisas na Bíblia que é muito simples de entender. Basta você ter 2 neurônios, um que vai e um que volta. Você já consegue entender. É muito básico. Não há possibilidade alguma de você progredir na sua fé e desenvolver a sua fé fora dessa conexão com Israel e com os princípios fundamentados nas Escrituras. Você pode ser crente de qualquer denominação. Para mim, pouco importa a denominação ao qual um dia você pertenceu, e ao qual um dia eu passei por ela, não interessa. O que importa é o quão fundamentado nas Escrituras nós estamos. E a Escritura ela é bem básica. Aquele que não estiver conectado em Israel, se alimentando da mesma seiva que aquela árvore se alimenta, ou seja, do que aquela raiz consegue tirar do solo, não pode ter vida. Não pode ter vida. Essa é a beleza do Shabat, porque o Shabat ele é um princípio da eternidade na nossa vida. E como que nós vamos ter percepção da eternidade sem experimentar isso agora? O Leonardo Gonçalves, na época que ele era crente, ele escreveu uma música muito legal. Eu digo na época, antes dele, na época que ele era crente, porque teve um tempo aí, 2018 para cá, que ele declarou o apoio dele a determinados partidos esquisitos, né? Então é por isso que eu faço essa brincadeira. Na época que ele era crente, ele escreveu uma canção que fala sobre isso. Um dia a terra será bela, o mal não mais existirá. E ele faz essa conexão de que a criação vai ser permeada de uma nova realidade. Essa é literalmente a teologia que as Escrituras pregam. Que tudo aquilo que nós vemos é o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15. O que é mortal será revestido de uma imortalidade. O que é corruptível será revestido de uma incorruptibilidade. E Paulo diz mais, assim como nós o vemos, né, nós também seremos. Então, a ideia de que o material é revestido dessa imortalidade e de que a criação física vai ganhar contornos espirituais e vai sofrer uma alteração na sua realidade, é o que a Bíblia prega sobre a restauração de todas as coisas lá em Atos capítulo 3, versículo 20, 21, 22 e 23, em que os céus estão retendo até os tempos da restauração de todas as coisas. Isso vai dar um start um dia. Um dia isso vai acontecer. Só que Deus é tão fantástico e tão maravilhoso que desde os tempos mais primórdios da humanidade, Deus já deu a possibilidade do homem experimentar a eternidade sem mesmo ainda. Na verdade, o homem perdeu o contato com ela com o pecado lá no Éden, mas automaticamente, aliás, antes mesmo da perda desse contato espiritual, dessa reconexão, Deus já tinha providenciado o antídoto, que Deus já determinou o Shabat para que o homem pudesse guardá-lo, porque Deus descansou de toda a sua obra. E assim o homem também teria que descansar, ou seja, o homem ele iria experimentar a mesma dinâmica de Deus na criação. Assim como o homem, assim como Deus criou e promoveu tudo para que a terra pudesse existir, o homem também iria experimentar na mesma intensidade a capacidade de criar, de dominar, de governar e também de descansar. Porque o repouso, por exemplo, você sabe que a gente produz, semeia a terra, ara a terra, prepara ela, mas para ela produzir, ela precisa de descanso. Então, o descanso é o que potencializa a produção, a criação e o que dá a frutificação e a multiplicação da coisa.
É aquela, lança o teu pão sobre as águas e descansa. Creia em Deus, trabalhe, né? Semeie, mas creia que Deus pode produzir e multiplicar aquilo. Estude, se dedique, se esforce, que Deus vai fazer a coisa ao seu determinado tempo, né? Produzir e transformar aquele seu esforço em algo que é benéfico a seu favor. A criação é do mesmo jeito. Quanto mais você investe sobre ela e investe o seu tempo sobre ela, de alguma forma ela te responde. É essa dinâmica ao qual Deus submeteu o homem, dizendo que ele deveria produzir, trabalhar, e no sexto dia ele deveria descansar. No sétimo dia, porque essa terra iria produzir para ele. Ele não iria fazer nada, mas a terra iria produzir para ele. Então, durante toda a existência do homem, ele tinha uma palavra. A palavra dele era: se dedique, cumpra os meus mandamentos, os meus princípios, inclusive o de descansar. E como diz o nosso apóstolo, né, você aprender ele usa uma expressão, né, desfrutar. É a expressão que o apóstolo Coraiola usa. Ele usa, e quem conhece ele sabe que quando ele desliga mesmo. Você liga para ele, você nem existe para ele. Ele não te liga. Ele não te liga, mas quando ele está precisando de alguma coisa, ele vai te achar. Pode ficar despreocupado que ele vai te achar. É assim também, é? É assim. Todo mundo sabe, ele te acha. Pode ficar despreocupado que ele te acha. Mas ele ensina um princípio muito importante. E isso eu acho que a gente aprende com ele, aprende muito com ele, porque ele fala sobre você aprender a desfrutar. E você nunca vai aprender a desfrutar da vida se você não entender um conceito importante, que é o conceito do Shabat. O Shabat é um dia de eternidade. E se você não aprender a... Isso é um princípio de Deus importante. Deus deu o Shabat para o homem viver, ou deu o homem para que o Shabat fosse propriedade sobre ele, para que o Shabat pudesse usufruir do homem? Foi o contrário. Deus pegou o sábado e deu o homem. Deus disse para o homem: toma, isso aqui é o Shabat. Use dele e usufrua dele. É o que Jesus falou: o homem foi feito para o sábado ou o sábado para o homem? O sábado foi feito para o homem, então o homem tem que desfrutar dele. Você precisa desfrutar da sua vida. O maior pecado que você vai cometer em toda a sua existência é não aproveitar a sua vida ao máximo. Uau! E não aproveitar significa vivê-la na presença de Deus e usufruindo daquilo que Deus tem a dar para você. Vivendo intensamente o seu chamado, no seu ministério, compartilhando com os seus irmãos, vivendo de maneira digna e desfrutando da vida e sendo feliz. Porque a única coisa que você vai levar daqui são as memórias que você construiu durante toda a sua vida. Isso eu tenho certeza que você vai levar. E outras coisas que você pode morrer com ela e não dá para ninguém, né? Aí a gente conversava antes aqui na mesa. Tem algumas coisas que você pode levar e você não vai distribuir ela com ninguém mais, enquanto você existir. A do Shabat é um princípio importante, que você consegue experimentar um pouco daquilo que Adão viveu durante o período em que ele viveu no Éden com Deus. Adão viveu um período de eternidade. Deus deu o Shabat para ele. Deus estipulou 6 dias, está lá, bem no início da criação. Deus criou o Shabat e estipulou que 6 dias ele trabalharia. E no 7º dia ele descansaria. Todos nós queremos, de alguma forma, vou encerrar com isso, nos conectar a Deus e nos aproximar mais de Deus. É ou não é? Essa é a nossa grande caminhada. Todo mundo fala sobre santidade. Eu quero ter Deus na minha vida, quero transformar a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida da minha família, e quero impactá-los de alguma forma. A única maneira de você experimentar essa presença de Deus e transformá-la em algo rotineiro, que eu digo, rotineiro é no sentido mais puro, né, da palavra aqui, no sentido de você fazer com que isso se torne um elemento diário da sua vida, ou literalmente programado, através do Shabat, porque ele te proporciona isso. Se não fosse assim, Deus não teria estipulado: 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Existe uma canção muito bonita do Shabat que chama-se Shalom Aleichem. Shalom Aleichem significa: a paz seja convosco. E a canção começa assim: Shalom Aleichem, que é a expressão de a paz seja convosco. Malachei Hamalachim, ou seja, Shalom Aleichem, mensageiros do Altíssimo. A paz seja convosco.
dando a ideia de que você está chamando os anjos de Deus para adentrarem a sua casa e celebrar o Shabat com você. A canção é assim: Shalom Aleichem, Malachecha Malachim, Malchei Elyon, Mi Melech, Malachecha Malachim, Hakadosh Baruch. Malchei Shalom, Malachecha Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachecha Malachim Hakadosh Baruch. Encerra a canção, dizendo: Bendito seja vós, ó anjos do Altíssimo, mensageiros da paz. Adentrem este lugar e tragam a sua mensagem e a sua paz. A ideia da canção é justamente chamar os anjos de Deus para celebrar esse momento de paz. E é isso que a gente experimenta no Shabat, literalmente. E tem um princípio importante sobre o mandamento bíblico. Você não precisa crer no mandamento bíblico para você ser salvo. Só precisa acreditar que Jesus morreu pelos seus pecados e experimentar uma transformação de vida. Querendo ou não, inconscientemente você vai praticar algum desses mandamentos mesmo sem conhecer. E você vai ser salvo. Não sei se você vai ser transformado e vai... Lembra de 1 Coríntios capítulo 15? Leia o texto de novo, diz que um é o corpo do sol, o outro é a glória do corpo das estrelas. Um é a glória da lua, o outro é a glória do sol. Existem corpos e eles diferenciam um dos outros. A glória de um é diferente do outro. Então existem... Paulo está falando sobre a ressurreição dos mortos. Existem corpos que na ressurreição dos mortos serão mais cheios de glória do que outros. Como isso vai acontecer, não me pergunte, que eu não tenho resposta para tudo, mas o que a Bíblia diz, eu sei. Diz que vai ter gente que vai ser mais cheia de glória do que a outra. E isso é porque viveram e aprenderam e empreenderam a sua vida no lucrativo negócio divino. E esse lucrativo negócio chama-se experimentar a sua paz. Nesse mundo. E o Shabat é o único meio com o qual você experimenta isso durante uma vida atribulada que nós temos. 6 dias nós temos que semear, produzir e lançar a nossa semente. Mas um dia nós temos que fazer com que essa semente produza. E o dia que vai fazer essa semente produzir é justamente não a sua ação, mas é justamente o seu descanso. E a lei máxima sobre o mandamento bíblico é que você... Por que eu vou citar, eu vou explicar isso dando um exemplo. Por que você é salvo? Alguém poderia me responder por que você é salvo? Você vai dizer: porque eu aceitei Jesus. A salvação... Vê se alguém escreveu aí. Por que você é salvo? Pode escrever no chat. Escreve no chat que ele está ouvindo. Você pode responder: porque eu aceitei Jesus, porque eu sou uma nova criatura, porque eu nasci de novo. Vão ter várias respostas. E todas elas vão estar certas, de certa maneira. Mas todas elas ao mesmo tempo, né? Porque Deus me amou primeiro, todas elas, de certa forma, vão estar certas. Foi a Dani aqui, né? A Dani Tescari que respondeu. E todos, de alguma forma, vão estar certos. Mas, ao mesmo tempo, também, todos vão estar errados. Por quê? Porque a salvação, ninguém tem a salvação de imediato só porque aceita Jesus. Você tem a esperança da salvação, porque nós recebemos o Espírito Santo como penhor da nossa herança. E ninguém tem herança simplesmente por ter a promessa de ter uma, tem? Não, você tem a promessa de que tem uma herança. Ela ainda não se concretizou, mas você tem uma garantia que lhe dá direito a ela num dia. E o dia da sua salvação é o dia da morte? Não. É o dia do Terriat Hametim, como diz em hebraico, a ressurreição dos mortos. O que te dá garantia e certeza da sua salvação é a ressurreição dos mortos. Enquanto você está aqui passando, diz o apóstolo Paulo que você tem que desenvolver a sua salvação. Desenvolver é torná-la, né, e entrar em um processo de desenvolvimento constante, de crescimento, de alcance de mais sabedoria, de mais
inteligência espiritual, emocional, ou seja lá como você der esse nome, tudo isso aí é sinônimo da mesma coisa. Só que as pessoas se utilizam ela de várias maneiras, uns para ensinar corretamente e outros para enriquecer incorretamente, mas cada um vai responder diante de Deus um dia o que faz através daquilo que recebeu. Nós não estamos aqui para julgar a ação de ninguém, mas só para analisar os resultados. Ó, o resultado é bom, mas da mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce ao mesmo tempo, diz Tiago lá no seu livro. Mas tem uma coisa importante que você precisa aprender sobre o mandamento de Deus. Você tem a salvação é porque você tem a esperança dela, porque você um dia creu. E essa crença te levou a uma ação de uma caminhada e de uma ligação com Deus, né? E de um desenvolvimento da sua fé. E aí nós aprendemos um princípio, que todos os mandamentos bíblicos, isso você precisa anotar se você quiser, que é uma chave de Deus para a sua vida. Todos os mandamentos bíblicos, todos, têm uma bênção específica. E eu só tenho a bênção do mandamento ao qual eu pratico. Você pode não acreditar no Shabat, mas você também não terá a bênção do Shabat sobre a sua vida. Você pode acreditar na ressurreição dos mortos, e para isso você tem que acreditar no mandamento da salvação. Você pode acreditar que vai ficar rico, mas se você não cumprir os mandamentos bíblicos, e principalmente o do dízimo e da primícia que estimulam a sua riqueza e a sua prosperidade, porque diz que o dízimo é a cerca da fortuna, ninguém terá uma fortuna se não aprender a cercar essa fortuna. E primeiro Deus te ensina a estabelecer os limites e a proteção, para depois ele te acrescentar a riqueza e a fortuna. Então não adianta, existem princípios bíblicos que você só vai ter a bênção deles quando você praticá-los. São os mandamentos suprarracionais. Tem mandamentos que Deus te fala por que você tem que fazer. Tem mandamentos que Deus não te explica o porquê que você tem que fazer. Mas depois que você pratica, você entende o porquê que você fez, você tem o resultado daquilo. Todo mundo aqui já teve uma experiência assim, né? Que fez alguma coisa por uma inspiração, por um insight divino, e depois colheu o resultado daquilo que fez por inspiração divina. E entendeu que aquilo era uma direção de Deus, mesmo sem nunca ter feito antes ou ter tido orientação para que fizesse aquilo antes. Esse é o segredo de um dos mandamentos. E não só do Shabat, mas de vários outros que entram nessa categoria. Deus não te explica. Deus só diz que você tem que guardar o Shabat porque ele descansou de toda a sua obra. E tudo que veio... Isso é tão engraçado. Se você parar para analisar, Deus criou todas as coisas. Criou o Shabat. E o Shabat é o potencial de descanso da criação para que ela frutifique. Correto? Deus criou todas as coisas. Se você vê o texto bíblico, você vai observar a sequência lá direitinho. Deus deu nome a tudo que existe no mundo? Não. Quem deu o nome foi Adão. E a terra passou a produzir simplesmente porque Deus falou? Não. Deus depois fez chover e a terra iria frutificar a partir do momento que Adão cultivasse a terra. Então, quando Deus estabelece o princípio do Shabat e estabelece o descanso, Deus diz também que outra pessoa vai ser responsável por fazer com que aquilo ao qual Deus determinou sobre a vida de Adão ou sobre a criação como um todo viesse a produzir. Isso significa que, se você aplicar sobre a sua vida o mesmo princípio do Shabat ao qual Deus aplicou sobre a criação, outro ser vai ser automaticamente obrigado, por causa do ciclo da bênção de Deus, a produzir para que você tenha frutificação e tenha abundância. Ou seja, Deus vai usar alguém na criação, ou todos os seres, ou todas as forças foram criadas pelo próprio Deus para o benefício do ser humano, todos de alguma forma, é aquela história, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, por uma simples guarda de um mandamento, eu posso desencadear uma
uma sucessão de bênçãos na minha vida, onde Deus pode direcionar pessoas, coisas e estruturas para que elas produzam para mim simplesmente porque eu estou cumprindo o mandamento bíblico. É o que Deus fez com Adão. Deus obrigou Adão a descansar e que a própria terra iria produzir para ele, porque existiam leis espirituais que iriam entrar em ação a partir do momento que ele ligasse, virasse a chavinha e abrisse a portinha do Shabat. É assim que funciona. Quando você entra no Shabat, você descansa das suas obras, assim como Deus descansou das suas. E tudo veio a existir a partir do momento em que Deus descansou. Se Deus não descansasse, nada viria a existir. E a terra era boa, muito boa. Tanto que a palavra usa lá era Tov. Tov é a palavra bom. E bom com abundância, no sentido de que Deus é bom. E aquilo que é bom só pode fazer o bem. Então, quando você entra no Shabat, você entra nessa bondade de Deus. E a bondade de Deus nos seguirá, né? Essa expressão, né, de que a bênção de Deus vai nos seguir, ela nos segue porque tem esse vínculo e essa conexão com o Shabat. E isso significa o Shabat. Ele é um dia de eternidade, porque a eternidade se materializa a partir do momento em que você traz ela à existência através do cumprimento de um mandamento. Ela pode jamais existir na sua vida. Porque, como eu disse, o Shabat é um princípio. O princípio, quando você se aplica, ele se torna real. E a bênção de Deus e a bênção do Shabat só é compartilhada com aqueles que creem e que participam, obviamente, do Shabat. Você está aqui nessa noite, nunca participou, talvez, de uma cerimônia de Shabat, e simplesmente por participar nesta noite, você compartilha das bênçãos, obviamente, também, que o Shabat tem a te proporcionar. Uma vida de paz, de alegria, e que seja uma constância também na sua vida. Sem religiosidades, como disse Yeshua, porque o sábado foi dado ao homem, não o contrário. Você viva de maneira plena, com paz, com alegria e com satisfação com a sua família. Shabbat Shalom a todos, Deus abençoe e vamos fazer a nossa cerimônia aqui do Shabbat. Se você tiver um vinho em casa aí, geralmente o pessoal usa uma água em cima da televisão, a gente vai usar um vinho em cima da mesa. Acho melhor. Eu prefiro o vinho na mesa. Esse é o barulho aqui do Flam. O Flam é esse vinho israelense bom que o João comprou aqui para nós. Será que vai? Não travou? Aí, você tá. Volta Aqui em cima. Volta um pouquinho. Voltei, ó. Gira. Não foi? Deixa o João abrir a dele aqui. Lá em casa já teria aberto com o meu já de 2 tempos. Esse aí vai. Aí, vai no outro. O João foi só com um. Se tiver aí, ó, pode já botar um. Não vou encher muito, porque eu acho que todo mundo não vai beber, não, né? Vinho diretamente de Israel. Acho que todo mundo vai conseguir beber. Alguém aí tem o seu? Cadê? Levanta aí ó, o seu vinho, quem tiver aí, ó. Vamos. Não, nós vamos fazer tradicionalmente aqui, como nós fazemos em casa aqui. Vamos celebrar um Shabat igual a gente faz em casa. Cadê? A Karina já fez Shabat lá em casa. Quem mais já fez lá? Ana já fez lá em casa com a gente? Já fez? Ana, Jaísa não. Jaísa nunca fez lá em casa. Jaísa tá rebelde, nunca foi lá em casa tomar vinho com a gente. A, acho que a Marlene também já foi lá em casa. Já fez Shabat lá com a gente. Ó, tá convidado, hein, gente? Quem for a Palmas está convidado a fazer o Shabat lá em casa com a gente. Se você tiver com pão e com um vinho aí na sua casa, pega aí, pega o seu pão, pega o seu vinho que nós vamos fazer aqui agora. A bênção é simples. A bênção é simples. A base de toda a bênção, nas Escrituras, até Jesus, quando tomou o cálice e deu uma bênção, ele falou a mesma coisa. O pão, do mesmo jeito. Até hoje é do mesmo jeito. A bênção do pão, em hebraico e do vinho,
O pão é chamado de fruto da terra. Não falam de pão, necessariamente, porque pão é lechem, né? Em hebraico. Betlehem significa casa do pão, ou Belém, na tradução que a gente tem em português. Belém significa a casa do pão. Em hebraico é Bet, né? Que é casa, e lechem, que é pão. E em hebraico eles chamam de haaretz. Pri haaretz, né? O fruto da terra. E a bênção, aqui o pão, aqui a ralá que a Flávia fez aqui, ó. Aí, Marlene, você arrumou uma concorrente, ó, à altura. Fala. Você arrumou uma concorrente à altura. Aqui a briga é feia, hein? A briga é feia porque ela disse que a ralá dela não saiu boa. Não saiu trançada como ela queria, mas saiu, ó, de uma ralá ela fez 3. Aqui tem a bênção da multiplicação, aqui na casa da Flávia. Ela pegou uma ralá pequenininha e falou assim, nossa, minha ralá esticou e enlargueceu. Aqui, Ficou ó. maravilhosa, Só para parabéns, você ver, ó. A bênção, né? Quem tiver o seu pão, tiver o seu vinho, vamos dar a bênção do pão, então. Em português seria bem simples, é assim, bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, que nos abençoastes com o fruto da terra. Em nome de Yeshua, amém. E bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, que nos abençoaste com o fruto da vide. Em nome de Yeshua, amém. A ceia é servida do mesmo jeito. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, que nos abençoaste com o fruto da terra. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, que nos abençoaste com o fruto da vide. Em nome de Yeshua, amém. Essa foi a bênção que Yeshua deu enquanto ele estava conosco e celebrou o Shabat, ou até mesmo fez aquela última ceia que nós vemos em Jerusalém, do mesmo jeito. A diferença é que a ceia que ele fez foi no Kiddush de Pêssar, e tinham lá outras taças, principalmente a taça do profeta Elias e outras 3 taças que cerimonialmente são colocadas durante a festa de Pêssar. Mas, vamos então, quem tem aí a sua taça de vinho, pega aí. Quem tiver com seus familiares aí, com sua esposa, com seus filhos. A oração é simples. Vamos começar da maneira certa com a bênção do vinho, como fez Yeshua. Baru atar Adonai, Eloheinu melech haolam, Boré pri hagafen, é essa a bênção que se dá. E Baru atar Adonai, Eloheinu melech haolam, Al-Motzler min haaretz, que é a bênção do pão. Só que antes nós vamos fazer a cerimônia completa. Amém? Vocês pensaram que eu esqueci, né? Não esqueci. Então vamos pedir aqui a nossa anfitriã para que possa acender as velas. Eu não sei se ela sabe, mas eu vou ensinar ela a fazer a bênção do acendimento das velas aqui. Chique. Acendedor chique, que é da Mel. É da Mel esse acendedor? É da Mel. Rapaz, a menina é chique também. Pode acender, Flávia, as duas. E a bênção. Enquanto acende, a bênção é uma bênção que está conectada com... Botar no meio, você não pôs no meio. Ó, E ela tá bem falhando. estilo flash aqui, ó. Acabou aqui. Só o que falta. A gente pega o fósforo. É que a gente quer ser chique, daí o negócio tá falhando. Foi, ó. Tá indo. Gente, vamos fazer o Shabat como no século XVII. Vamos acender. Vamos pegar o fogo, Pega o fósforo lá, tá em cima da lá fora. pega a pedra que não bateu uma na outra aqui, estilo Homem das Cavernas, vai ser uma faísca que vai acender o céu. Assim, essa dela, né? Assim. O acendedor da Mel não deu certo. Ah, não, Bateria. eu acho que o problema Bateria. o problema está entre o aparelho, aliás, o problema está antes do aparelho, segurando ele. Né, Flavinho? Ó, se a Mel acendeu, o problema foi sua mão, ó. Não vai, ó, a solução prática, técnica, e que resolve o problema. A bênção. Amém. Vai acender a outra. Não, daqui. A bênção em hebraico para o acendimento das velas tem a ver com a santificação do dia, né? E a separação entre luz e trevas. A bênção é assim, é Baru atar Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav veitzevanu, lehadlik neshel Shabbat.
Ou seja, bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, que nos santificastes com os teus mandamentos e nos ordenaste a acender as luzes do Shabat. Em nome de Yeshua, amém. Essa é a bênção que a dona da casa dá sobre aqueles que estão, porque, na verdade, é ela que nos abençoa e que providencia o Shabat para que a gente possa realizar a cerimônia e separar. É a mulher que providencia isso e que traz essa bênção e essa luz para o seu lar. Então, ela traz a luz, assim como ela dá a luz, ela também traz a eternidade e esses conceitos, porque existe um ser na criação que é capaz de se assemelhar a Deus com o ato da criação, e esse ato é a mulher, e nisso o Shabat deixa bem claro, porque ela é responsável por trazer a luz. E não só trazer a luz, mas também trazer a iluminação. Tem muita gente que critica Jacó pelo seu ato de ser o enganador do seu irmão, mas todo mundo esquece que a sua mãe foi a que agenciou o negócio. Como era o nome da mãe de Jacó? Alguém lembra aí o nome da mãe de Jacó? Lembra, olha lá, vamos lá, os crentes que se converteram ontem vão lembrar, os antigos não lembram, não. Como que era? Com quem que Isaac casou? Com quem? Eita, gente, não faz a gente Com passar quem Isaac vergonha aqui, casou? né? Escreve no chat. Se ninguém saber, Gente, Rebeca, meu ninguém saber o Deus. nome de Rebeca, dá problema, hein, gente? Alguém falou Rebeca aí. Rivka era o nome dela em hebraico, é o nome dela em hebraico, Rebeca. E Rebeca, ela, lembra da história? Ela que conduziu o jovem Jacó, né, até o seu pai para receber a sua bênção. Diz o texto que Jacó estava com problema de visão. Ele não enxergava mais. Desde os primórdios, né, que a mulher ela é responsável por trazer essa bênção da iluminação e da luz. Porque quando o homem não enxerga, a mulher enxerga. E diz a história, e a tradição bíblica diz que ela faz uma oração e ela passa as mãos sobre a vela e traz essa luz de Deus para os seus olhos. E em algum momento na vida, toda família precisa dessa luz. E toda mulher precisa entender que ela é a responsável por trazer essa luz. Porque o mundo, ele vive em constante trevas, e essas trevas, elas servem para obscurecer, né, essa visão de Deus. E o homem, ele é o responsável direto por essas trevas, porque diz o texto que a mulher pecou, mas ela pecou, mas o que validou a ação da queda foi a ação da mulher? Não, porque até então a mulher pecou e nada do que o mundo ainda não tinha sido transformado em um mundo totalmente disruptivo da presença de Deus, e aí Deus ainda não havia instituído maldição sobre a criação. Só depois de que o homem institucionaliza o pecado, dando aval àquilo que a mulher fez, é que a escuridão veio sobre a face da terra. Então, a escuridão veio através da chancela do homem. Então, ele se tornou, de certa forma, responsável por essa escuridão. E a mulher tem esse processo de redenção. Diz Deus que ela agora experimentaria isso. Mas como? Dando a luz. Então, no Shabat, a mulher é aquela que traz a luz, que dá a luz. E ela é responsável por trazer essa redenção. Porque da semente dela viria um que esmagaria a cabeça da serpente, que traria a luz novamente. Eu sou a luz e Yeshua é a luz. Então, essas conexões do Shabat com Yeshua, com a redenção, com a mulher, estão muito conectados e passa desapercebido porque nós não conhecemos um pouco de cultura judaica dessas tradições, principalmente das profecias acerca de Yeshua. Então, a Flávia vai fazer as honras aqui. Eu posso recitar, você pode repetir, passa as mãos na vela e traz as mãos aos olhos, né, para nos dar a bênção. A bênção é bem simples, né? Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, que nos abençoaste com os teus mandamentos. Bendito seja tu, nosso Deus, que nos abençoaste com os seus mandamentos. E nos santificaste com os teus mandamentos. Nos santificaste com os seus mandamentos. E nos ordenastes. E nos ordenaste a acender as velas do Shabat. acender as velas do Shabat. Em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua. Amém. Amém. Aí ela traz as mãos e pega a vela e traz a luz aos olhos. No sentido de iluminação. E quem tiver menina em casa pode fazer também. As meninas fazem isso. Eu estou vendo uma ali, não tem uma menininha ali? Tenho.
Então, as meninas fazem isso e trazem essas velas aos olhos. Pode fazer, tem uma menininha aqui, ó, traz aos olhos. Por que isso? É uma ideia de que você está trazendo a luz de Deus para dentro, não só da sua vida, mas para dentro do seu lar. Por isso a canção do Shalom Aleichem, dos anjos mensageiros de Deus adentrando o seu lar, porque eles também trazem essa luz. E por isso a importância de no Shabat você ter janelas abertas e portas abertas, pedindo os anjos de Deus para que adentrem o seu lar e pedindo a luz de Deus que também adentre o seu lar. Então, Shabbat Shalom a todos, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e vamos celebrar no estilo... Eu me lembro que a primeira vez que eu estive em Israel, uma das coisas que surpreendeu a gente com o Shabbat foi justamente... O João estava junto e a Flávia também. Nós fomos em Israel junto pela primeira vez. Foi, assim, uma coisa que o Salo, que foi o nosso guia lá da primeira vez, foi na segunda também, né? Ele disse que na família dele eles comemoravam daquela maneira. E o Shabat é tão legal que não existe uma tradição específica sobre a guarda do Shabat. Ou seja, cada família pode criar a sua maneira de celebrar o Shabat. Não existe regra. Existe acender as velas, ter um vinho e ter um pão. Agora, o restante, não existe cerimônia, não existe liturgia sobre o Shabat. A liturgia judaica foi institucionalizada através dos anos, mas não existe. Ah, mas nós somos crentes, a gente não tem que guardar o Shabat, a gente tem que guardar os mandamentos, e o mandamento de Deus está incluso no Shabat. É só você ler Mateus 5,17, lá, eu não vim abrogar a lei aos profetas, eu vim cumprir. Então, até o Shabat ele veio cumprir. Então, se ele veio cumprir, todo mundo aí é discípulo de Jesus, não é? Sim ou não? Ele citou uma frase muito importante. A frase mais importante de Yeshua do seu ministério para mim é: o discípulo não tem que ser maior e nem menor do que o seu mestre, mas sim ser igual. Ou seja, o que ele fez, se pudermos, fazemos igual. Se não pudermos, temos que nos esforçar para poder. Essa é a regra da grande comissão. E diz: sede minhas testemunhas. A testemunha, né, ela replica de forma fidedigna e real a mensagem e a proposta, né, de revelação daquele ao qual a comissionou, a enviou. Então, a nossa proposta, o nosso desejo é de que realmente nós possamos transmitir isso e passar de alguma forma através da nossa vida aquilo que Jesus nos ensinou. Talvez não consigamos dar na mesma intensidade, no mesmo poder, mas ele não nos chamou para fazer no mesmo poder, ele só nos chamou para ir. Ele não disse que teríamos sucesso, ele só disse para irmos. Ele só disse para, vá, em meu nome serei testemunhas e vão manifestar, mas ele não disse se seria de imediato, quanto tempo duraria. Não, não tem garantia de nada na grande comissão. A única garantia que tem é de sucesso. Agora, o quanto tempo isso vai demorar para fazer, para ter um resultado, a Bíblia não deixa claro. Mas diz que todos nós seríamos transformados de alguma forma. E eu acho que todo aquele que encontrou com Yeshua algum dia na vida, experimentou um pouco dessa transformação, e sei que você também experimentou no dia em que você encontrou e decidiu caminhar. E desde o momento em que você começou a caminhar com o João e com a Flávia, eu acho que você experimentou um pouco disso também. Muitas coisas foram mudadas e acrescentadas na sua vida. Então, você precisa fazer disso, né, a missão da sua vida. Na verdade, a nossa missão é sempre transmitir a missão do nosso mestre. Ou seja, os primeiros discípulos ouviram de Yeshua, transmitiram para outros. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo: você, Timóteo, seja um exemplo na fé e que seja capaz de transmitir a homens idôneos, que também sejam capazes de transmitir a outros. E assim a mensagem ela é difundida. Nós transmitimos a mensagem de Deus que Deus deu ao nosso apóstolo através da sua missão e da sua visão. Outros entendem um pouco daquilo que nós recebemos dele e transmitem para outros. E assim a mensagem do nosso mestre, né, Yeshua, e de Deus é transmitida através das gerações. Nós não acrescentamos nada à mensagem, ou pelo menos não deveríamos acrescentar. Deveríamos somente replicar à medida que a gente entende. E ninguém entende mais ou entende menos.
simplesmente entende no nível da sua revelação e no nível da graça que Deus concedeu a cada um, como diz o apóstolo Paulo. Então, que nessa noite Deus te conceda a graça e entendimento para que você também possa transmitir a outros. Então, já que nós temos o chefe da casa aqui, já tivemos a oração das velas, ele vai orar pelo vinho, pelo pão e nós vamos comer. Tem uma oração Tem. Como é que é a Baru oração? atah Adonai, Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech melech haolam, haolam, Boré, Boré, Pri Hagafen, Pri Hagafen, Bishem Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Pode beber você, João. Tem algum homem aí? Tem um varão ali, ó. Isso aí, varão. Agora vamos tomar esse vinho aí. Todo mundo numa taça só. Quando não tem, o homem, a mulher mesmo faz, gente. Da próxima vez, todo mundo com vinho aí para poder beber, ó. Pé a mel bebeu. E agora o pão. A moda antiga. Não, ele vai meter a mão e vai partir esse pão aqui, ó. Vai dar a bênção do pão. Eu vou segurar para você, Como João. é que é? Baru atah Baru Adonai, atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech haolam, Al-Motzelehen, Al-Motzelehen, Min Haaretz. Min Haaretz, Beshem Yeshua HaMashiach. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. João tá bom no hebraico, aí já pode. Repetiu direitinho, ó. Mas para que esse montão de pão desse jeito aí? Esse é o seu, eu vou partir o meu, a Flávia partiu dela e a Mel vai partir o dele. Esse é todo da Mel. Ficou bom. A Mel também quer vai, vinho? Mel? A minha boa. Só um pouquinho para a gente poder brindar. Quem está com seu vinho aí, levanta a sua taça. Vamos fazer o famoso L'Chaim, né? L'Chaim a todos. L'Chaim significa a vida. É um brinde que todo se faz todas as vezes que você vai celebrar com seus amigos e principalmente no Shabat, né? Você celebra e dedica L'Chaim a todos. Shabbat Shalom, Deus abençoe vocês e nos vemos domingo. Agora a Flávia vai fazer as honras de terminar aí e falar com vocês. Beijo, gente. Shalom, Deus abençoe a todos. Eu tô querendo ver se a música sai aqui, gente. Tem que compartilhar o áudio, tá no... Oi? Vocês estão ouvindo aí? Olha, aqui não tá saindo. Shalom, gente. Shalom, shalom. Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu, Tzirchem LaShalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon, Mi Melech, Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu.
Barhunile Shalom, Malacheya Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Amlachim,